quando a história de superação pessoal impulsiona o empreendedorismo. No programa de hoje você vai conhecer a Helena, que ressignificou a sua vida e hoje é dona do próprio negócio. Colher as ervas, separar as rosas, preparar tudo. Na sala, uma banheira que se enche de espuma. O escaldapés, feito com todo cuidado, precede uma boa massagem, mas antes há um momento de relaxamento com a terapeuta. Um espaço de beleza que traz paz, sossego. Uma pausa para a correria do dia a dia. A hora que eu abri essa porta, que eu vi essas paredes para mim é como cicatrizes mesmo. E aí eu falei, eu sou Helena Amaral e aqui vai nascer o Espaço Helena Amaral. 8 meses de construção e união de esforços para transformar uma trajetória em algo sólido, em um negócio. Nesses 8 meses foi uma trajetória de choro, de angústias, mas também de amor, de dedicação, de medos e de histórias. Mas quem vê a Helena assim, não imagina que mais que ser uma empresária, ela é uma empreendedora da vida. Uma menina que desde muito cedo passou pelas mais terríveis histórias. Teve os pais presos, foi abandonada pela mãe junto com os irmãos, morou no viaduto 9 de Julho, na capital paulista. A história de empreendedorismo da Helena tem uma outra história por trás, a de superação pessoal e algo que ela vai agora compartilhar com a gente. Helena, fala um pouquinho para mim sobre a questão da sua infância, da sua história como mulher e até culminar hoje no seu negócio. Bem, eu hoje uso o meu espaço, a ideia de inaugurar esse spa para mulheres vem por conta de ter morado na rua, né? Meus pais foram presos muito novos, eu tinha 4 anos, então depois disso passei um período entre uma família e outra, dos 2 pais. Depois disso ainda tive um segundo abandono pela mãe aos 9 anos, 10 anos que fiquei eu e meus irmãos na 9 de Julho, moramos sozinhos lá, éramos em 5. Na rua? Ela nos deixou no apartamento e voltou 10 anos depois. Nesse período veio também um processo de dependência química, porque minha mãe era envolvida na época com o tráfico, então ela tinha toda uma desestrutura familiar e então todos nós também víamos dessa desestrutura. Só que os meus irmãos voltaram para Pirituba, voltaram para a casa da minha avó e eu não quis voltar, acabei ficando, houve também todo um abandono por parte de pai e dali em diante eu passei a sobreviver sozinha. Porque antes Você chegou a ser abrigada em alguma instituição ou não? Não, eu fiquei embaixo do viaduto mesmo na 9 de Julho. E por conta de juizado ter tentado tirar, ter ido atrás, e era como os outros moradores de rua criança, tinham medo do juizado, você não sabe como que seria. E naquele momento eu fiquei um período embaixo do viaduto mesmo. Neste período, a solidariedade de um vizinho a fez ter uma nova chance. O que me trouxe de volta à sociedade foi o ver o mundo além do viaduto, né? Foi ver o mundo além das ruas, foi quando eu conheci uma faculdade, quando eu olhei, quando eu entrei. Então a minha história começa nesse sentido. Nós fomos morar com a minha mãe nesse apartamento, antes disso sempre estudamos, né? Mesmo ela ter ficado presa, o meu pai também, dos 4 anos, mesmo estando com uma avó, um parente, outro, nós frequentamos a escola. Isso sempre foi um fato entre a gente. Quando fomos para 9 de Julho, que ela foi para lá, nós ficamos um período de 1 ano e ela nos abandonou nesse período de 1 ano lá. Então foi o único período que de fato eu não frequentei escola. Quando ela nos abandonou, que meus irmãos voltaram para Pirituba e eu fiquei, naquele momento eu já não me via mais integrada a uma sociedade. Naquele momento eu não me imaginava, eu não me via futuramente. Então os estudos não era para mim uma importância, porque eu não tinha um conteúdo. Quando eu comecei a perceber que eu precisava voltar, que eu precisava me ver,
foi quando eu decidi que esse meu vizinho me ajudou, por conhecer, saber que eu e meus irmãos, e saber que a síndica nos expulsou, saber que eu tinha ficado, e me ver no viaduto naquelas condições, que me deu uma chance de voltar para a sociedade e me reintegrou numa sociedade de fato, porque até então era uma desestrutura familiar, então acho que eu não me via, fazia parte disso. Ele estudava e trabalhava, ele fazia faculdade no Ipiranga, ele trabalhava e ele era cadeirante. Ele sempre falou para mim que a única coisa que me faria ser alguém seria eu me posicionar na vida. Eu tinha 12 anos, 11, 12 anos já nessa época. E o meu pai no Carandiru, há muitos anos antes, ele sempre falava para mim que a única coisa que nunca me dariam e nunca tirariam de mim era o conhecimento. E esse meu vizinho, ele estudava e levava os estudos muito a sério. Então ele falou, a melhor maneira de você voltar e acreditar em você é você começando a fazer alguma coisa com você. Então eu vou te matricular numa escola e você vai fazer o supletivo, que foi quando nós mudamos para o Ipiranga. E eu voltei a estudar e comecei num supletivo noturno. E eu passava, durante todo o ano, eu enrolava a diretora de que meus pais estavam viajando e não poderiam assinar a minha matrícula. Então, todo ano era a mesma desculpa. E assim foi, porque eu falava que eu tinha 18 anos e eu não tinha, eu só tinha 15. Mas eu encontrava na sala de aula uma esperança. Eu sempre fui apaixonada por conhecimento e eu sou até hoje. O contato com a família novamente veio logo após a gravidez aos 15 anos. E depois, com o casamento aos 18, o projeto de estudar continuou. Eu voltei porque eu vi a necessidade da minha filha ter uma base. Por exemplo, ter uma referência. E aí eu senti essa necessidade. Eu já tinha ficado na casa de um, na casa de outro com o bebê, e aí já não dava mais para... eu precisava de um alicerce. Eu já tinha voltado a trabalhar. Foi quando eu fui para Pirituba e falei, vó, eu preciso de ajuda. Eu tenho uma filha e eu preciso colocar numa escolinha e eu preciso de um lugar, eu preciso que ela tenha um lugar com família. E a minha filha foi um motivador maior de eu não querer que ela tivesse a mesma mãe que eu tive. Quando eu me apoiei no meu casamento, éramos duas crianças ainda, né? Porque eu ainda tinha 18 e ele 19. Mas eu já tinha uma filha e eu me apaixonei pela ideia e pelo desejo de ter uma família real, onde se tinha avó, se tinha tia, se brincava no Natal, se tinha Páscoa. E a minha filha merecia aquilo, eu queria viver aquilo. Porque eu não Enquanto isso, continuava estudando? Eu sempre estudei. Eu parei esse período quando eu fui mãe, que daí eu tive a minha filha em janeiro, né? Então eu parei nesse período por conta de eu tinha 16 anos e tudo mais, e depois eu retomei isso com ela há mais ou menos um ano. A Helena lembra que teve que superar o julgamento da sociedade. Devido ao histórico de vida, eu tinha sempre pessoas que conheciam a minha história e achavam que eu não tinha esse direito. Não tinha o direito de estudar, você não tinha o direito de ser mãe, ser uma boa mãe, porque você não teve uma boa mãe. Então o julgamento social sempre foi muito forte. O primeiro empreendimento foi a venda de roupas, que logo se expandiu para uma loja plus size, sempre com atenção na autoestima da mulher. Eu fui num desfile de plus size em São Paulo, já morando aqui em Campinas, porque quando eu me casei, a família do meu ex-marido me acolheu. E foi onde eu me vi como família, porque eu integrei a minha filha a essa família. Eu vi a chance de aprender a ser mãe com a minha ex-sogra. Então, quando eu resolvi ter meu primeiro empreendimento, foi através de um desfile sobre plus size em São Paulo, no Fashion Week, que foi um dos primeiros desfiles plus size que teve. Eu fui a convite de uma amiga, eu ganhei essa entrada, e eu sentada, a minha filha era muito novinha, eu sentada vendo o desfile, eu falei, cara, por que não? Eu já vendia roupa, né? E eu comecei montando esse espaço, montei uma das primeiras a ter uma loja plus size na região. Eu pegava a coleção nova e levava para a pessoa se sentir melhor na casa dela, e uma maneira de não ser agressiva, de ser leve,
de falar para ela, olha, eu vou até você, eu te levo essa roupa e tudo bem se não servir, tudo bem isso, e a gente pode trazer uma moda mais jovial, independente do seu peso. Com uma nova gravidez, desta vez considerada de risco, o negócio fechou. Neste período, Helena decidiu pelo fim do casamento. Quando ele falou para mim que tudo que eu tinha, até mesmo uma calcinha, foi ele que me deu, eu fiquei quase 10 horas num banheiro chorando. E eu revi toda a minha vida. Naquele momento, eu revi toda a minha vida. E eu falei, eu tenho duas opções, ou eu volto para Pirituba e recomeço a minha vida, ou eu aguento isso aqui. Eu pensei, eu não volto, eu não posso voltar hoje para um lugar que eu não tenho estrutura, com uma adolescente e um bebê na barriga, então eu preciso achar um jeito de recomeçar. E eu não estava trabalhando. E ter ouvido certas palavras me cortaram por dentro. E eu virei para o meu ex-marido, saí do banheiro, virei para ele e falei assim, o Gui vai nascer, eu vou pôr ele numa escolinha pública, eu vou voltar a trabalhar e eu vou me separar de você. Ela recomeçou como caixa na pizzaria de uma amiga e ainda foi revendedora de produtos de beleza de porta em porta. Era aquela coisa de assim, eu te ajudo, mas eu não te apoio. Entendi. E aí você não se vê com apoio, você acaba desistindo, você acaba de uma certa forma quebrando. E com o segundo filho eu falei, eu não vou falhar. E aí eu comecei a vender esses produtos, 2 meses depois eu já estava alugando uma casa. Eu vi, trabalhando com mulheres, que não era uma questão de vender um produto de estética, mas era devolver para ela a mulher que existia nela. No próximo bloco, a empreendedora enfrenta novas mudanças e a busca pela autoestima e aprendizado a leva para um novo caminho. A vida das pessoas pode dar muitas reviravoltas e para empreender é preciso se concentrar em objetivos. É o que diz a especialista em Mindfulness, que explica que a técnica pode e deve ser aplicada por empreendedores. O empreendedor tem uma demanda muito grande de atividades. Ele tem um checklist extenso que ele precisa cumprir para o seu negócio, para o seu empreendimento. E muitas vezes isso gera ansiedade. Ele fica com a cabeça a milhão, fica com um monte de coisas e às vezes acaba não fazendo tudo o que precisa por conta desse excesso de ansiedade. É um estado mental em que nós temos o controle da nossa atenção sobre qualquer coisa que nós estamos fazendo. É o estar presente naquele momento. Para chegar até o que é o spa hoje, a Helena foi se motivando com foco em cumprir o que prometeu a si mesma. Eu sempre gostei de ouvir o porquê que a pessoa estava buscando aquilo. Porque buscar uma massagem, buscar um escaldapé, alguma coisa nesse sentido, você está buscando um bem-estar que talvez você nem saiba. Olha, acho que aqui a gente tem um tratamento que não tem em nenhum lugar e eu me senti realmente acolhida. Melhora, relaxa o corpo, relaxa a mente. Acho que é uma coisa extremamente necessária hoje, né, na correria da vida. E aí eu fui entendendo as histórias de vida das pessoas, dando espaço para ela sentar, para ela falar. Eu fui ouvindo aquelas histórias e fui trazendo aquilo através da massagem. Eu fui tentando curar aquilo, tentar trazer para a pessoa acolhimento, mostrar para ela que era seguro e que mesmo se ela não soubesse o que ela estava procurando, tudo bem. A história da Helena é muito linda. Então o que ela fez? Ela pegou o seu passado e ressignificou a vida. Ela tornou o passado algo do presente para criar um empreendimento e atuar em cima daquilo. Então é uma história muito bonita de alguém que soube aproveitar a sua história, que criou um ativo com a sua história e que está conseguindo viver aquilo transformado de uma forma muito bonita no seu presente. Então ela, de forma instintiva, ela já usa essas técnicas. Então ela já desenvolveu esses comportamentos de superação, de aproveitar a história que ela tem, enfim, de ressignificar as coisas. Hoje, quando a gente fala em empreender, se empreende por necessidade e por oportunidade, né? Queria que você falasse dessa questão nessas duas vertentes, como é trabalhar a superação de uma história pessoal
para que o seu empreendimento tenha sucesso? Quando você trabalha a sua história de autossuperação, você coloca a sua cara no negócio. Ele fica muito mais personalizado, ele é você. É a sua marca que você vai levar para as outras pessoas. E hoje as pessoas gostam de pessoas, elas se identificam com a história das pessoas e elas vão junto. E esse ir junto compreende e entender que o negócio requer relações humanas. E eu mudei toda a minha vida. Eu tive que pegar meu pequeno, deixar com a avó tá passando por início de Alzheimer, tanta coisa acontecendo, e eu tive que reestruturar, muitas vezes dormir aqui para economizar gasolina, contar com o apoio de colegas arquiteta que vem me dar apoio, e assim, uma amiga que chama outra amiga. Ninguém é feliz sozinho, ninguém conquista nada sozinho. Eu fui procurar uma escola para o meu filho porque eu quero mudar para cá. Eu achei pessoas relacionadas ao que eu preciso para uma outra parte de estrutura do meu espaço. Então, eu abraço as oportunidades. As coisas estão acontecendo. Eu abraço as oportunidades e eu estou delegando para cada um que é a sua, para que ele rode, né, e traga uma engrenagem, um ambiente completo. Então o empreendedorismo está dentro de cada uma de nós. Ela vai ter muito sucesso, porque diferente de você criar uma coisa crua, que não tem um nome, que não tem um significado, que não tem uma causa por trás, né? Então eu vejo que ela conseguiu juntar muito bem, colocou a sua história, colocou a personalidade dela para compor esse empreendimento. Antigamente as pessoas não precisavam trabalhar em equipe, eram trabalhos mais individuais e você tinha que mostrar resultado. Hoje em dia, não só hoje em dia, mas de décadas para cá, valoriza-se muito o trabalho em equipe. Então a pessoa precisa desenvolver habilidades socioemocionais para se relacionar melhor com o outro ser humano. As pessoas precisam se conectar com pessoas e o mindfulness é isso. É você estar presente naquilo que você está fazendo, é você se conectar com outro ser humano, oferecer o seu melhor para ele. Aquilo vai promover uma grande transformação, seja através do seu produto, do seu serviço. Então, o empreendedor que tenha consciência disso e que usa isso no seu dia a dia, com certeza ele já tem um diferencial. Meu espaço não é só isso, não é só um spa. Eu não conheço nenhum spa, nunca conheci nenhum spa. Isso aqui faz parte da minha história, porque tudo que eu fiz aqui era algo que eu gostaria de ter. Eu tenho essa casa como uma base, uma rocha. Por isso que ela é de cimento, por isso que ela é de pedra, como nós mulheres somos. E eu tenho isso aqui como parte de mim, então isso aqui tem que funcionar. E agora eu tenho que ser terapeuta, o empreendedorismo vem entender de finanças, contabilidade, sabe? É um outro mundo. E ela virou, quando eu contei um pouco da minha história, nós nos emocionamos junto, ela falou, eu posso contar a sua história? Porque o seu espaço, ele tem uma história e isso faz a diferença.